Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Para concurseiro, sempre é hora de estudar. No depósito de uma loja de informática, encontram-se vários modelos de computadores. Dentre eles, 2x+8 apresenta um disco rígido de 500 GB, outros 3x-10 apresentam placa de vídeo. O número de computadores com os dois componentes é x. E o total de computadores é 74. O número de computadores que apresentam apenas placa de vídeo é... Meus queridos, vem para mim aqui, ó. 2x+8 apresentam 500 GB. Então, vamos colocar aqui, ó. Com 500 GB, nós temos uma quantidade de 2x mais 8, ok? Agora, placas de vídeo, nós temos, então, placas, nós temos 3x-10. O texto diz que o número de computadores com os dois componentes é x. Meus queridos, então na verdade, só para você entender o procedimento aqui, é como se eu tivesse assim, ó, gigabytes, entenda bem o que está acontecendo, ó, gigabytes e placas. Ah, professor, então você vai fazer por diagrama, é só para você entender o raciocínio, olha só, opa. É só para você entender o raciocínio, olha só. Ele diz que os dois... Ah, professor. Os dois são x. Aqui, ó. Que consta o 2 é x. Ok? É isso que ele diz. O número de componentes com os dois... O número de computadores com os dois componentes é x. Fechou até aí, meus queridos? E olha só, o número de computadores, a pergunta é essa, o número de computadores que apresentam apenas, cuidado com esse termo apenas aqui, ó, apenas placa de vídeo. Professor, mas placa, não, é 3x-10 é tudo. Olha que lindo isso, quando eu tenho um conjunto, e eu vou fazer os gigabytes aqui, eu abro uma janelinha aqui dentro, olha que lindo. Abro uma janelinha para gigabytes, e vou abrir uma janelinha para placas, ok? Professor, quem que vai ficar dentro dessa janelinha dos gigabytes? Quem vai ficar dentro dessa janelinha dos gigabytes é o seguinte, 500 gigas não são 2x+8? Ah, professor, quando você quer colocar dentro dessa janelinha, você usa, vai ficar apenas, isso, para ficar apenas, queridos, o que vocês fazem? Vai pegar o 2x+8, que é o que você tem, ó, o 2x+8 e vai subtrair x. Ah, então dentro dessa janelinha vai ficar 2x mais 8 menos x. Então vai ficar quem dentro daquela janela dos gigabytes? x+8. Exatamente isso. Então dentro dessa janelinha fica x+8, representando apenas gigabytes. E o mesmo você vai fazer com as placas. Placas, você tem 3x-10. Então, apenas placas, olha só que lindo isso. Apenas placas vai ficar, então, 3x-10, ok? Menos x. Isso significa que apenas placas vai ficar 2x-10, ok? E vai ficar onde? Aqui dentro da nossa janelinha. Professor, ok, e agora? Agora é elementar, meu caro Watson. Nós vamos terminar o problema de que jeito? O que nós temos apenas de gigabytes, são quantos apenas de gigabytes? Professor, apenas de gigabytes, ó, vou colocar aqui só para você entender, estou fazendo passo a passo para você entender. Apenas gigabytes. Depois você vai somar apenas placas.
Apenas placas. Falei bonitinho, escrevi placas, muito feio. Apenas placas. Agora, os dois. Apenas gigabytes, professor, foi x mais 8. Apenas placas foi 2x menos 10. Os dois foi x. Então significa que se eu somar esses três aqui, meus queridos, se eu somar todos, vai ficar x mais 2x, 3x, mais x, 4x. Tem 8, tiro 10, menos 2. Esse é o meu total. Ok? E o meu total deu 4x menos 2, que o texto diz que é 74. Então eu vou pegar e igualar a 74. Qual é a conclusão que eu tiro? Que 4x é igual a 74 mais 2. 4x é igual a 76. Logo, x vai ser 76 dividido por 4. E 76 dividido por 4 dá 19. E a pergunta foi exatamente o quê? O número de computadores que apresentam apenas placa de vídeo. Placa de vídeo são quantas, queridos? Apenas placas. 2x menos 10, professor. Então você vai pegar 2 vezes 19 menos 10. 2 vezes 19 dá 38. 38 menos 10, 28. Então apenas placas de vídeo, 28. E 28 está na alternativa C. Na figura a seguir, temos um retângulo sobre um triângulo. A medida do ângulo X é... Meus queridos, vem para mim aqui. Sempre que nós tivermos, olha só isso, paralelas cortadas por transversal, se você pegar esse lado EF, olha só que lindo, você pegar o lado EF e pegar o lado BC e pegar o lado BC, você percebe que as duas estão em paralelas. E o ponto AB, ó, e o lado AB aqui, ó, tá certo? E o lado AB, o que está acontecendo com ele? Ah, professor, se eu esticar, de fato, eles estão cortados, porque essa paralela aqui, ó, é como se eu estivesse cortando a paralela com uma transversal, ok? É exatamente isso que eu disse. O que acontece, queridos? Pelo teorema, se esse ângulo aqui vale 50 graus, tá? Alternos internos, esse ângulo aqui também vale 50 graus. Ok? Tudo bem até aí, meus queridos? Então vem para mim aqui. E o mesmo eu posso fazer desse lado. Se esse lado vale 50, ó, vou pintar aqui de vermelho para você entender. De acordo com as paralelas cortadas por transversal, os alternos internos são iguais. Então vamos para cá agora. Ó. Se esse ângulo vale 50, esse ângulo aqui também vale 50. O mesmo vai ser, meus queridos, para essa outra paralela aqui, ó. Ah, professor, estou entendendo. Significa, meus queridos, que se esse ângulo aqui é 55 graus, então esse ângulo aqui também será 55 graus. Ok? Tudo bem até aí? Vamos mais uma teoriazinha aqui, olha. Quando eu tenho um ângulo raso é quando você pega meia circunferência. Essa meia circunferência aqui vale 180 graus. Vem aqui para a minha figura, olha a minha figura aqui. Vamos pintar ela agora para ficar bem legal de verde. Quer ver? Se eu pegar todo esse lado aqui, queridos, ó, todo esse lado aqui, forma uma meia circunferência. Ah, professor, acho que eu estou entendendo. Então você pode dizer o seguinte, que x mais 55 dá uma meia circunferência, que é quantos graus?
180. E qual é a conclusão que você tira? Que x vai ser 180 menos 55. E 180 menos 55 dá 125 graus. E 125 graus está na alternativa bola. Vamos lá, meus queridos. Parte da água contida em um reservatório foi utilizada durante 5 dias, conforme indicado na tabela. Segunda-feira, 1/5 do total. Vamos escrever isso aqui em fração. O que é 1/5 do total? 1/5 do total. Na terça, 1/4. Isso é importante, só que agora não é do total. R de restante, ó, do restante. Na quarta, 1.200. Na quinta, metade do restante. E na sexta, 3/5 do restante. 3/5 do restante. Bom, meus queridos, e ainda sobraram 480 litros. Meus queridos, se vocês não conhecem a minha técnica para resolver problemas de fração, eu te convido aí na minha playlist Aprendendo Matemática através de Problemas, e vocês vão na playlist Frações. Aqui percebe vocês que vocês não conhecem o total. Quando eu não conheço o total, ok? Como que eu resolvo um problema de fração quando eu não conheço o total, professor? Eu multiplico os denominadores. Então, meus queridos, o nosso total, vamos colocar aqui em cima, como é que a gente encontrou? Multiplicando os denominadores. 5 vezes 4 vezes 2 vezes 5. E se eu multiplicar tudo, eu vou encontrar 200. 200 o quê, professor? A gente vai chamar de 200 partes. Ok? Qual é a nossa missão? Descobrir quem é essa parte. Vamos comigo aqui. Como que eu faço fração, professor? Sempre, meus queridos, sempre. Você vai dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Então, 200 dividido por 5 dá 40. E 40 vezes 1, 40. Então, na segunda-feira, ficou com 40 partes. Só que agora, queridos, na terça é do restante. Toda vez que for do restante, vocês têm que gerar saldo. O que é saldo, professor? Vamos entender aqui. Vamos entender aqui, meus queridos. Saldo é o seguinte. Eu tinha 200. Na segunda, o que aconteceu? Consumiu 40. Qual foi o meu saldo? Ah, professor, é só subtrair. O saldo vai ser 200 menos 40. Exatamente isso. E 200 menos 40 me dá um saldo de quanto? 160 partes. Ok? Então, a segunda-feira está concluída. Agora nós vamos para terça-feira. A terça-feira é 1/4 do restante, mas o meu saldo é quanto? 160. 160 dividido por 4 dá 40, e 40 vezes 1 dá 40. Então, aqui na terça-feira ele também consumiu 40 partes. Então, na segunda eu usei 40, fiquei com saldo de 160. Na terça usei 40, fiquei com saldo. 160 tira 40, fica 120. Na quarta, ele não consumiu nada em partes, apenas em número, que é quanto? Ah, 1.200. Pessoal, não é partes, é número. Então o saldo ficou o quê? 120 partes menos 1.200. Na quinta, vai ser metade do restante. Qual que é a metade de 120? A metade de 120, professor, em partes dá 60. E qual é a metade de 1.200? Metade de 1.200 é 600. Qual ficou o saldo agora? 120 tira 60, ficou um saldo em partes de 60. E em número, 1.200 tira 600, menos 600. Tudo bem, queridos? E agora é o seguinte, na sexta, 3/5, o que eu tenho que fazer? Dividir pelo de baixo. 60 por 5 dá 12. E 12 vezes 3, 36 partes, menos 600 por 5 dá 120. 120 vezes 3, 360. Então eu tinha 60 partes, utilizei 36, fiquei com saldo de 24 partes. Tinha 600, tira 360, 600 tira 360, vai ficar o quê? Menos
240. Ok, meus queridos? Professor, faz só esse finalzinho para eu entender. Eu não entendi. Eu vou fazer para você ver aqui, ó, essa parte para você entender bonitinho, ó. Como ficou do 24 partes menos 240. Eu vou fazer aqui só para você entender, meu querido. Ó, nesse momento aqui, ó, nesse momento aqui eu tinha 60 partes menos 600, ok? O que aconteceu? Ele usou quanto? Ah, ele usou 36 partes menos 360, ok? Ah, só para você entender como que eu chego em 24 partes menos 240. Então vamos lá, ó. 60 partes menos 600. Faz o jogo de sinal, menos com mais dá menos 36 partes. E menos com menos dá mais 360. Daí você chega à conclusão, 60 tira 36, 24 partes, menos 600 mais 360, menos 240. É só para você entender de onde que eu tirei exatamente esse saldo. Ok? 24 partes menos 240. Professor, por que você se preocupou com isso? Porque ele fala, sobraram 480. Qual foi o meu saldo, queridos? Ah, professor, seu saldo foi 24 partes menos 240. Que o texto diz que vale 480 litros. Olha que lindo isso. Estou quase para descobrir o valor de π. Ó. 24 partes é igual 480 mais 240. Então, 24 partes é igual a 720. 720 dividido por 24, que dá 30. Ok? Pergunta: a diferença entre o volume consumido na segunda e na sexta. Ok, queridos? Então achei o valor de P. Agora nós vamos concluir o problema. Bom, na segunda foi quanto, queridos? 40 partes. Então vai ser 40 vezes 30, 1.200 litros. Ok? 1.200 litros. Na sexta foi 36P menos 360. Então vai ser 36 vezes 30 menos 360. 36 vezes 30 dá 1.080. E 1.080 menos 360 dá 720 litros. Ele pede a diferença. Ah, professor, então a diferença vai ser 1.200, tira 720, exatamente isso. E 1.200 tira 720, dá exatamente 480 litros. E 480 litros está na alternativa bola. Observe a sequência numérica a seguir. 0, 2, 6, 12, 20, 30, interrogação. Se é uma sequência, queridos, nós temos que ter olhar de Tandera e ver o que está acontecendo aqui. De 0 para 2 variou de 2, de 2 para 6 variou de 4, de 6 para 12 variou de 6, de 12 para 20 variou de 8. Então estou vendo que está variando de 2, de 4, de 6, de 8. A próxima variação vai ser de 10. A próxima variação vai ser de 12, então já acabei de encontrar essa interrogação aqui. 30 mais 12, 42. A próxima variação vai ser de 14, e assim vai, ó. Próxima variação de 16, de 18, a próxima variação de 20. Então já achei a segunda interrogação, 90 com 20, 110. A soma dos valores que substitui corretamente as três interrogações. Vamos continuar aqui. Aqui vai dar uma variação de 22, aqui vai variar de 24, logo aqui vai variar de 26. E aí a próxima interrogação será 156 com 26, e 156 com 26 dá 182.
Então, se eu somar, meus queridos, as 3 interrogações, eu vou encontrar exatamente alguém que tenha final 4. E alguém que tenha final 4 só pode ser 334. E 334 está na alternativa C. Sejam os conjuntos A, B e C representados a seguir. Se a soma de todos os elementos que pertencem ao conjunto A união com B, menos, aqui é uma intersecção, tá, ó, intersecção, menos A intersecção com C é igual a 73. Então o valor de X é, queridos, união é juntar tudo. Eu vou juntar o A com B sem medo de ser feliz. Tudo. Vou fazer isso aqui, ó. A com B, eu vou juntar todo mundo, ó. Ah, professor, A com B. Então, vamos colocar aqui, ó. A união com B. Vamos juntar todo mundo. Então, vamos lá. Vou colocar na ordem. Vamos colocar o X aqui, que eu não sei quem é ele. E o resto eu vou colocar lá. 1, 2, vem lá, ó. 1. O que mais que tem? 2. Tem 3. Tem 4. Quem mais tem aqui dentro, queridos? Ó, vamos lá, ó. Tem 2. Tem 4. Tem 1. Tem 3. Tem X que eu já coloquei. Tem 8. Tem 10. Tem 8. Tem 10. Tem 14. E tem 15. Pronto. Essa é a união com B. Fechou? Agora nós vamos fazer aqui embaixo a intersecção com C. O que é intersecção? O que tem em comum entre os dois, entre A e C, queridos. Vou ter que pintar aqui agora um verde aqui, um vermelho, para ver se a gente consegue dar uma... Vamos lá, intersecção de A com C. Quem que eu tenho de intersecção entre A e C? Professor, A com C, a intersecção está aqui, ó. Ah, ó, A com C, tá bom? Ó, a intersecção de A com C vai estar exatamente aqui, ó. Somente aqui. E qual vai ser então a intersecção de A com C, queridos? 3 e 12. Ok? 3 e 12. Mas, professor, ele quer o quê? A união com B menos A intersecção com C. O que significa isso, queridos? A união com B menos A intersecção com C, o que for igual, você vai tirar. E quem é o mandante é o A união com B. Por exemplo, quem é que tem nos dois aqui? Ah, professor, só o 3. Então, 3. Então, A união com B menos A inter C vai ficar quem? Vai ficar todo mundo que está na união com B, que é o mandante, menos quem? Ah, menos o 3. Então, o que sobrou? Ah, sobrou o X, sobrou o 1, sobrou o 2, sobrou o 4, sobrou o 8, sobrou o 10, sobrou o 14 e sobrou o 15. Ok? Essa seria a união com B menos a intersecção com C. Tá. E aí, o texto diz assim, se a soma de todos os elementos que pertencem ao conjunto A união com B menos a intersecção com C é igual a 73, quem é X? Então, meu querido, vamos somar o que sobrou aqui que eu conheço. Vamos para mim aqui, ó. Vou fazer de verde. Vou fazer de verde. 15, com mais 14, 29, com 10, 39, com 8, 47, com 4, 51, 51 com 2, 53, com 1, 54. Então, a soma de todos esses elementos aqui, exceto x, dá 54. Quem eu não somei? Eu não somei x. Por eu não ter somado x, quanto que está dando diferença? 73 menos 54. E se eu subtrair 73, se eu subtrair 73 de 54, dá exatamente 19. E 19 está na alternativa dado. É isso aí, meus queridos. Uma prova bonita de técnico agrícola. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos.
Se não for inscrito, se inscreva em nosso canal, pois temos vídeos todos os dias. Um grande abraço, até a próxima, valeu!